Olá, aluno CEP-MG, professor Augusto Machado. Vamos iniciar mais uma vez mais uma aula de História. E hoje nós vamos continuar o assunto, né, sobre as civilizações da Idade Antiga e vamos falar sobre o Egito. Então vamos lá. O Egito ele está localizado em uma região desértica às margens do rio Nilo, na porção nordeste do continente africano. E é banhado tanto pelo Mar Mediterrâneo quanto pelo Mar Vermelho. E limita-se ao Sudão e ao deserto da Líbia. O Egito ela faz parte de uma região denominada Crescente Fértil, que como nós já vimos, né, falamos a respeito quando falamos de Mesopotâmia, é um local de terras férteis, que tem o formato de uma lua crescente. Tem uma frase que um historiador antigo chamado Heródoto disse que é: o Egito é uma dádiva do Nilo. Heródoto ele viveu entre os anos 485 a.C. e 420 a.C. E o que ele quer dizer com essa frase? O Egito é uma dádiva do Nilo. Ele quer dizer que sem o rio Nilo, o Egito não existiria. Vamos entender o porquê, né? Como já foi dito, né? Quando ele diz essa frase, ele está querendo lembrar que o Egito só se formou, só teve, né, o povo egípcio por causa do rio Nilo. Olha só, apesar de estar situado numa região desértica, com poucas chuvas, ela é cortada por um vale muito fértil percorrido pelo rio Nilo. Rio que teve um papel decisivo na vida e principalmente na economia do Antigo Egito. Nós vamos ver algumas imagens, né, até atuais do Egito. Eu quero que vocês percebam então o seguinte: nós temos o rio Nilo e o vale, né, onde passa o rio Nilo, e a todo lugar por onde ele passa é muito verde, né, é muito vivo, tem muita vida. Mas se vocês olharem a paisagem atrás, sempre é um deserto. Repare então que sempre vai ter muita areia, muito deserto, e o verde só vai estar mesmo às margens do rio Nilo. Esse solo fértil deve-se graças a um regime de enchentes anuais do rio Nilo, que durante os meses de junho e setembro o rio transbordava, inundando suas margens. Então vocês podem reparar nessa parte de baixo exatamente isso, né? O rio ele vai transbordar e vai fertilizar essa parte do solo. Quando o rio volta ao seu curso normal, ele vai deixar o solo fertilizado pelo humus, que é um tipo de fertilizante orgânico. E quando isso acontece, o solo vai ficar pronto para o plantio. Agora lá, os nomos, as primeiras comunidades agrícolas. Em torno do rio Nilo, os grupos humanos passaram a cultivar grãos, criar gado e organizar as primeiras sociedades agrícolas chamadas de nomos. Essas aldeias eram autônomas, ou seja, independentes umas das outras. Ao longo do percurso do rio Nilo, foram criadas então várias dessas aldeias chamadas de nomos, todas elas independentes, sempre lembrando que o rio Nilo é o rio, se eu não me engano, mais extenso do mundo. Por conta disso, ao longo da extensão do rio Nilo, foram criadas essas aldeias, cada uma independente. Isso é importante para entender o início do Egito. Nesse momento em que surgem os nomos, esse local ainda não é o Egito, ele não é conhecido como o Egito ainda, porque ele tem várias aldeias, cada uma delas independente da outra. E com o desenvolvimento dos nomos e o crescimento da população, foi necessário aumentar a produção de alimento. Com as margens do rio Nilo ocupadas por plantações, as comunidades locais descobriram que com irrigação era possível cultivar áreas bem além das margens do rio. Então percebam que eles começaram a fazer um tipo de irrigação levando a água do rio Nilo para mais longe das suas margens, tornando o solo fértil também e conseguindo aumentar a produção de alimentos. A agricultura, cultivo de trigo, cevada, algodão, papiro e linho, era a atividade mais importante do Egito Antigo. Os egípcios dedicavam-se também à criação de animais, como cabra, carneiros e gansos, e também, claro, que a pesca, né, uma vez que eles estão à beira do rio. Eles comercializavam entre si e entre outras civilizações sob o controle do Estado. Agora vamos lá, os nomarcas e o faraó.
Vamos aprender agora como surgiu o primeiro faraó e como que essas conjunto desses nomos se tornaram o Egito. Com o aumento da população e da produção de excedentes, surgiu a necessidade de controlar o estoque de mercadorias e supervisionar as construções de diques e fortificações e administrar os serviços públicos. Para solucionar esse problema, surgiu a figura do nomarca, que era o líder, né, do nomo, que passou a chefiar as comunidades. Então, olha só, por volta de 3.500 a.C., os nomos da região norte se uniram para formar o Reino do Baixo Egito, sob uma liderança única, ou seja, todos os nomos que estavam ali perto, nesta região, que é chamado de Delta do Rio Nilo, eles se uniram, né, esses nomos se uniram e formaram o Baixo Egito. O mesmo ocorreu com os nomos que ficam ao sul, né, que formaram então o reino do Alto Egito. Esses dois reinos, então, estão entre os mais antigos estados que se tem notícia. Então, vamos lá. Ao que parece, por volta de 3.200 a.C., um chefe do Alto Egito, chamado de Narmer ou Menes, ninguém sabe ao certo qual que é o nome dele mesmo, sempre aparece quando se fala a respeito dele os dois nomes, uniu esses dois reinos, ou seja, uniu o Alto Egito com o Baixo Egito. É interessante que teve a união dessas coroas, né? Nós podemos ver aí a coroa branca do Alto Egito e a coroa vermelha do Baixo Egito, né? E Narmer ou Menes, eu prefiro chamar ele de Menes, ele vai juntar as duas coroas e se tornar então o primeiro faraó do Egito. Uma coisa que é interessante, uma curiosidade apenas que eu gostaria de falar para vocês. Creio que alguns de vocês já devem ter assistido um filme chamado Escorpião Rei. Pois bem, Escorpião Rei ele realmente existiu. Acredita-se que ele era o pai de Menes, que uniu o Alto Egito. E o filho, Menes, conseguiu unir o Alto e o Baixo Egito num reino só e se tornar o primeiro faraó. Não se sabe ao certo o nome do Escorpião Rei. A única coisa que se sabe, né, e colocaram esse nome nele, é que toda vez que se fala ou menciona esse rei, sempre aparece um escorpião junto. Por isso que ele é chamado de Escorpião Rei. Aqui é uma cena, né, do filme do Escorpião Rei, mas como eu disse, ele realmente existiu e ele foi responsável, né, ao que parece, pela união do Alto Egito. E Menes era filho desse Escorpião Rei. Então, olha lá, nessa época a autoridade máxima era o rei ou o faraó, que tinha a função de manter a unidade e a ordem e a continuidade do Estado egípcio. Assim foi criado um Estado forte, que impunha a ordem sobre os 42 nomos que existiam, subordinados ao governo central, cujos nomarcas tornaram-se representantes locais do faraó. Os egípcios consideravam o faraó como um deus vivo. Assim, estabeleceu-se no Egito uma monarquia teocrática. Teo significa Deus, cracia, governo, ou governo de Deus, no qual o faraó possuía o poder político e o poder religioso, obtidos em sua coroação. Quando um faraó morria, geralmente era sucedido por um membro da sua família. A sociedade egípcia. Vamos falar um pouco, né? O Egito lembra das pirâmides, né? E existe também a pirâmide social. Então nós vamos falar um pouco a respeito da sociedade egípcia. Olha lá. A sociedade egípcia era organizada em torno do faraó e sua família, senhor de todas as terras e de todas as pessoas. Ele era responsável pela justiça e pelas funções religiosas, pela fiscalização das obras públicas e pelo comando do exército. O faraó era considerado um deus vivo, filho direto do deus Osíris, que é esse que está aí na imagem. É intermediário entre eles e a população.
Em sua honra eram realizados vários e inúmeros cultos. Turma, é importante pensar nisso, tá? O faraó, ele não era um representante de Deus. Ele era o próprio Deus, filho, sempre do filho do deus Osíris. Qualquer faraó, né, qualquer pessoa que se tornasse faraó era considerado como um deus. Então, por isso eles viviam uma teocracia, né, o governo de Deus. E isso é importante, né, para a gente entender como funcionava a sociedade egípcia. O respeito que eles tinham e fazer toda a vontade, o desejo do faraó, uma vez que consideravam ele como um deus. Abaixo do faraó, em ordem de importância, estava o sumo sacerdote de Amon-Ra, um dos principais deuses do Egito antigo, e seus demais sacerdotes. Após, né, os sacerdotes vinham os funcionários do Estado, que eram burocratas e militares, e os nobres. Muitos deles eram descendentes das famílias que controlavam os nomos. Os nomarcas, por sua vez, eram auxiliados pelos funcionários do governo chamados escribas, que sabiam ler e escrever. E na base, né, da pirâmide social egípcia estavam os camponeses e os escravos. E os escravos, só lembrando que eram poucos, não eram muitos não. Falando um pouquinho a respeito da mulher egípcia. A mulher egípcia tinha uma série de direitos, possuía propriedades, podiam fazer testamentos e deixar herança, por exemplo, e era respeitada pela sociedade. Algumas até tiveram acesso ao poder, como por exemplo Nefertiti, uma das esposas de Akhenaton, que ela exerceu poder importante, um papel importante no governo do Egito. Teve também, né, a Nefertari, que era a esposa, né, de Ramsés II. Outras mulheres chegaram até mesmo a ser faraó, mulheres faraó, né, o poder faraônico, como por exemplo a Nitocris, no Antigo Império, e a Hatshepsut durante o Novo Império. Sempre acho difícil falar esse nome dessa mulher que se tornou uma faraó, né? Mas vamos lá. Ciência e arte egípcia. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? As colaborações que tanto que o Egito teve, tanto na ciência quanto na arte. Primeiro, né, a medicina egípcia apresentava grandes avanços com a criação de tratamentos médicos delicados, delicadas intervenções cirúrgicas e o tratamento de doenças. Destacava-se ainda a mumificação de cadáveres. Eram hábeis cirurgiões, desfrutando de grande reputação perante os diversos povos. Esse sucesso que eles tinham na medicina ocorria justamente por causa da mumificação. Eles conheciam muito bem a anatomia, né, do corpo humano, e por conta disso que eles eram bons cirurgiãos. Como foi dito, a fama deles, dos egípcios, era muito grande entre os povos da antiguidade. Muitas pessoas elas iam se tratar com os egípcios. Graças a observações astronômicas, os sacerdotes egípcios elaboraram um calendário solar, e olhem só, turma, de 365 dias, com 12 meses e 30 dias, ao qual se acrescentavam 5 dias festivos no fim do ano. Muito parecido com o nosso calendário. É interessante que eles tinham 365 dias, né, o calendário deles, 12 meses e 30 dias. Nós sabemos que o nosso calendário hoje, né, alguns meses tem 30, outros terminam com 31 dias. O deles não, eram todos com 30. Só que no final do ano, eles acrescentavam 5 dias, que eram dias festivos. Depois que acabavam esses 5 dias festivos, eles começavam um novo ano. O calendário egípcio foi aperfeiçoado em 238 a.C., quando se introduziu, olha só, o ano bissexto também. A arte egípcia envolvia esculturas, pinturas, tumbas, etc. Na pintura, os egípcios usavam cores vivas, as figuras humanas e divinas eram frequentemente representadas da forma típica que os egípcios desenhavam ou faziam, né? Obedecendo a uma lei que era chamada de Lei da Frontalidade. Então eu quero explicar para vocês como que funcionava essa Lei da Frontalidade. Olha só. Lei da Frontalidade. Os olhos
e o tronco das pessoas eram representados sempre de frente, enquanto o rosto, as pernas, os braços eram representados de perfil. Reparem que praticamente todas as pinturas egípcias eram dessa forma. Repetindo, né? Olhos e tronco de frente, cabeça, pernas e braços de perfil. Por que eles faziam isso? Para os egípcios, a boa pintura era o que permitia visualizar dois aspectos da figura humana ao mesmo tempo, frente e perfil. Na arquitetura, a civilização egípcia se destacava por suas obras colossais, ou seja, obras grandiosas, né? Especialmente os templos e as pirâmides. É importante citar também, além das pirâmides e dos templos, as mastabas. O que eram as mastabas? Construções de tijolos ou pedra de base regular e teto plano, que eram túmulos destinados a altos funcionários e se localizavam próximos às grandes pirâmides. Nós não vamos falar das pirâmides agora, mas lembrando que pirâmides elas são túmulos, né? Elas não são lugares para guardar tesouros, apesar de que os faraós eram enterrados com seus tesouros. Não eram celeiros, não foram construídos por ETs, tá? Para desapontamento de alguns. Mas eram túmulos dos faraós. E perto desses túmulos eram feitas mastabas para serem enterradas as pessoas importantes, né, à exceção do faraó, próximo às pirâmides. Então nós podemos ver aí, nessa segunda imagem, né, a mastaba, né, e vejam que tem uma parte, né, abaixo da linha do solo, onde era enterrado essas pessoas então. Também existia um outro tipo de túmulo, que era chamado de hipogeus. Eram túmulos cavados na rocha, na maioria localizados próximo à cidade de Tebas, às margens esquerdas do rio Nilo. Houve um tempo em que as pirâmides, digamos assim, saiu de moda, né? E os faraós então começaram a fazer os hipogeus, que eram esses túmulos, né, cavados na rocha, para que eles pudessem ser enterrados lá. Os egípcios eles construíram também templos magníficos, como o de Luxor e o de Karnak. Em relação à escultura, observa-se que as estátuas egípcias apresentavam posição ereta e frontal, apoiando-se nos dois pés. Os egípcios acreditavam que as esculturas deveriam revelar as características de que estavam sendo representados, fisionomia, traços étnicos, também a sua condição social. Falando agora sobre a escrita egípcia. Olha só, no Egito Antigo existiam 3 tipos de escrita. A primeira delas era a escrita hieróglifica, ou uma escrita sagrada, utilizada nas paredes dos templos e túmulos. Tinha também a escrita hierática para documentos, usada em papiros e placas de barro. E por fim, a escrita demótica, que era de uso popular. A palavra hierógrafo significa escrita dos deuses. Essa escrita era considerada sagrada e conhecida somente pelos sacerdotes, por alguns membros da realeza e pelos escribas. Na escrita hieróglifica havia em torno de 6.900 caracteres, que reunidos exprimiam um significado próprio, dependendo da combinação. E uma coisa interessante, elas não exprimiam som, como o nosso alfabeto. E é isso aí, turma. Nós terminamos a nossa aula, tá? Espero que todos tenham gostado. Tudo foi tirado, né, dos livros didáticos de história e também do site Só História. E dúvidas e comentários pode me procurar no fórum do GR8. Valeu, muito obrigado a todos.